Sobre isso, eu tava, depois da corrida, revendo a onboard do Verstappen, porque eu queria entender como é que foi, né? E a gente que acompanha mais já sabe disso, mas até dando o insight pra quem tá em casa, o cara tá ali guiando e ele tá ali, ó, jogando um StarCraft no volante ali, o tempo todo. E aí você tá vendo o Verstappen naquela condição de pista, na chuva, tendo que se recuperar e tudo mais. Cara, a primeira volta ele passa 3 caras e aí tá passando mais um e ele tá tentando chegar no próximo e tá o tempo... Assim, eu acho que no espaço de 2 voltas, o engenheiro dele fala no ouvido dele assim umas 8 vezes. Olha, posição tal, não sei o que, quando você puder. Posição não sei o que, quando você puder. Olha, na curva 4 você pode fazer não sei o que. Então o cara tá preocupado em dirigir e ao tempo todo tem um cara falando no ouvido dele e ele tá coisando ali o volante também. Tem até uma entrevista do Cola Pinto sobre isso também. Mas você vê o que é a química e o mental dessa conexão entre o piloto e o engenheiro. O engenheiro falar para ele, eu preciso que você faça. Você me dá a hora que você puder. Né? Você viu quando o engenheiro do Norris falou para ele, chega mais perto do cara da frente, ele falou assim, irmão, você tá achando que eu tô fazendo o quê? Tô passeando? Entendeu? Se desse para estar mais perto e para passar, eu passava. Então, tem isso também por trás de tudo. Entendeu? Porque assim, no Toma caso... uma patada, né? Mas no caso do próprio Verstappen e o engenheiro dele, que já estão juntos há muito tempo, acho que não foi nem ano passado, foi esse ano mesmo. Tiveram várias etapas em que eles, no rádio aqui, ó... Deram patada também. Patada um pro outro, Mas entendeu? aí é o melhor, eu acho que... Esse não é o engenheiro mais pica que tem, não é esse cara, não é? Ele é o mais pica do momento, porque, primeiro, ele Não, que deve vai ser... pra Audi. Não. Esse eu digo assim, é o melhor que tem em relação ao melhor piloto do momento, né, da situação. Porque a gente pode, se a gente tivesse que colocar cada um no lugar, você não pode esquecer que o Hamilton está guiando um carro que não é tão bom, mas o George está guiando melhor que ele. Então, portanto, é uma conta que você não consegue chegar. Tá bom, entendi. Mas ele está liderando o cara que está liderando o campeonato. E, portanto, a gente tem que intitular o engenheiro como um cara que, tá fazendo um baita trabalho. Entendi. E esse relacionamento entre o piloto e o engenheiro ele tem que ser muito bom. Muito bom. Amigo mesmo é aquele que você xinga. E ele fala, beleza, fechou. Tá tudo certo. Na Rússia mesmo, em 2021, quando o Hamilton ganha a 100ª dele e o Norris acaba perdendo, a gente vê o contraste muito grande disso lá. Porque começa a chover, o engenheiro já passa um rádio pro Norris, quer colocar um pneu de chuva, ele próprio também não tem muita certeza. A McLaren não estava naquela época numa posição de estar acostumada com vitória, eles não sabem muito bem o que fazer. O Norris naquela iminência de vou ganhar, não vou ganhar, entro, não entro, grita com o engenheiro, não quero, não sei o quê. E aí você vê o rádio do Hamilton, que estava atrás do Norris na hora, o Bono passa o rádio para ele e fala assim, olha, a gente está vendo aqui, tem que colocar pneu de chuva. O Hamilton contesta o pneu de chuva igual o Norris. Olha, eu não vou colocar o pneu de chuva. E aí o Bono, que é um engenheiro, passa mais um rádio para ele e fala assim, Lewis, a gente já fez aqui o procedimento, você vai entrar nesse box, você vai colocar o pneu de chuva. E o Hamilton fala, copy. E ele entra e coloca o pneu de chuva e ganha a corrida. Sendo que então, assim, é não só uma conexão, mas uma confiança um no trabalho do outro, de saber quando que vai ser do meu lado, quando que vai ser do seu, uma sinergia. E como que acontece isso aí? Ó? Na minha época, a equipe Honda, que virou Brown, depois vira Mercedes. Então... Só para você entender, o Bono, na minha época, ele era engenheiro de telemetria do Button. O que é um engenheiro de telemetria? É aquele que fica calado, ele não fala nada, ele só escuta e aí ele manda a mensagem, o cara aperta um botão Bono e fala assim, Bono, o carro está batendo no chão na curva 2, por quê? Aí ele fala assim, porque a borrachinha do amortecedor está entrando e está acontecendo isso, aquilo. Entendeu? Então... esse cara já era bom na época dele, porque daí vão dando chance pro cara subir. E aí o Bono tomava whey naquela época já? Ele é fortinho hoje em dia, né? Parrudo. Mas aí, ô Rubinho, quando você venceu em Hockenheim, você teve esse diálogo também, sobre vou parar, não vou parar. Você já contou essa história 1 milhão de vezes. Se estendeu muito esse diálogo ou na primeira que você falou não vou parar, a galera falou, então tá bom? Foi até a hora que ele falou, pô, mas você é louco. Aí eu não respondi, porque também, tô a 400 por hora lá naquele negócio. Eu tinha que tentar ver, eu tinha que, através do que tinha de água na minha viseira, se aquele ponto estava começando a ficar molhado ou não, porque eu não tinha como
dar chance de tirar o pé no momento que o último, o Mika Hakkinen estava vindo com os pneus certos para aquele momento. Só que o que me levava a pensar, e por isso que eu falo sempre para os meus filhos e uso sempre esse exemplo, eu dou os exemplos para eles, para que eles passem mais tempo na oficina, para que eles vão lá no carro e desmontem o carro, para que eles possam entender alguma coisa interna que você começa a fechar o olho e falar assim, pera, é aqui, ó, é nesse pedaço aqui que está acontecendo. Calma, Tudo isso a 300 e lá vai fumaça. Não, sabe por quê? Sabe o que eu pensei naquele dia? Eu pensei, cara, eu tô descendo essa reta seco, o pneu de chuva do cara vai esfarelar. Tá sem água. E eram 2 retonas. Não dá pra ter Porque essa tava noção chovendo sem estar na oficina vira e mexe, entendeu? Porque tava chovendo só no estádio, né? O resto da reta inteira tava na seco. verdade, a chuva foi passando. Ah, tá. Tanto é que eu tenho uma baita enquadrada no meu pneu, na terceira chicane, porque eu falei, não tá chovendo. E aí eu fui frear, amigo, parecia tipo o Verstappen na primeira hora que ele passou um lá, pra mim ele falou assim, vou tentar. Uhum. E tipo, parou. E o meu também parou, mas parou com um pedaço do pneu que parecia o do Flintstone, assim, tava meio quadrado. Então, e aquela corrida acabou que aí realmente parecia que eu tava andando de camelo, porque tava muito balançando, assim. Só que aí a chuva foi para dentro do estádio. Entendi. E aquele era o momento pior, porque dentro do estádio tinha muita água. Então aí eu já não sabia mais. Mas eu fiquei pensando, o pneu do cara deve ter esfarelado. Ele já não tinha mais o mesmo rendimento, se você vê nas últimas voltas, quanto no começo... Quando ele saiu. Quando ele saiu, porque o pneu piorou muito sem água. Aí molhava, esfriava lá, mas ele entrava na reta de novo secando. Só que a chuva foi mudando. Mas aquele diálogo foi porque a gente acha que é uma coisa de momento, mas não é. Porque aquele fim de semana foi quando eu mais questionei os céus por que aquilo estava acontecendo comigo. E aquilo foi uma mensagem para mim, porque quando eu falo assim, eu acho que eu contei isso aqui, inclusive, eu falei assim, eu tô lá 15 minutos para acabar o treino da manhã para ir para classificar. Aí o cara fala assim, teu motor quebrou, não tá legal. Eu falei, beleza. Ele falou, mas fica tranquilo que o T-Car é teu, o carro reserva é teu. Na época tinha carro reserva. Eu falei, beleza, carro reserva, tava pro Schumacher, beleza. Vou gostar dessa parada. Aí vai o Schumacher dar uma bomba na parede e ele volta para mim e fala assim, o carro no reserva já não é mais teu. Aí eu olho pro céu e falo, mas qual que é, né? Não vai rolar um momento para mim, tô trabalhando pra caramba. Aí você entra no processo de justiça e injustiça. Que se você não tiver autoconhecimento teu, você entra sempre nessa parada. É azar, é sorte. Que é onde eu não gosto de entrar. Porque é uma coisa muito tua. Você tem que avaliar você não consegue avaliar os outros. E aí o cara falou, a gente vai trocar teu motor, talvez fique pronto só no final. Quando eu saio, chove, aí eu falei, chefe, tá difícil a minha parada aqui. E aí foi aquilo que depois veio para mim como mensagem. Eu fui o único que saí naquela pista em Hockenheim com a pista molhada, de pneu slick. Que era a mesma pista que eu peguei depois e fui o único que fiquei com o pneu slick. Aí você vê a mensagem como é. A gente não quer ver a mensagem. A gente tá sempre culpando procurando alguma coisa, procurando. Né? E quando você enxerga, aquela parada foi o máximo, cara. Porque fui o único que entrou na pista